Olá, turma! Aqui é a professora Rúbia, na aula de Corporeidade e Motricidade Humana, e o tema de hoje será o sedentarismo e suas consequências. Bom, o que é o sedentarismo, né? Já lá na época dos historiadores, Hipócrates, ele tinha uma frase: o que é utilizado, desenvolve-se, o que não é, desgasta-se. Se houver alguma deficiência de alimento e exercício, o corpo adoecerá. Você já deve ter escutado muito uma frase: se a gente não utilizar, vai enferrujar, né? E o nosso corpo, ele é assim com relação ao movimento, tá? Então é muito importante a gente manter o corpo em movimento. Com essa nova era de industrialização, né, existe um número muito grande de pessoas que se tornam sedentárias e que têm poucas oportunidades de praticar atividade física. Às vezes a vida corrida, a vida tecnológica, né? E aí, mas qual é o conceito de sedentarismo? Vamos lá. Eu vou trazer para vocês aqui a definição do comportamento sedentário, tá? É uma exposição à atividade com baixo dispêndio energético, uma atividade menor ou igual a 1,5 equivalente metabólico. O que significa o equivalente metabólico? É uma energia suficiente para o indivíduo se manter em repouso, tá? Então, comportamento sedentário é aquele indivíduo que fica ali no metabolismo basal, que corresponde ao gasto dele para manter todas as suas funções fisiológicas em repouso, parado, tá bom? Então, o equivalente metabólico é o suficiente, a energia suficiente para que esse indivíduo sobreviva numa posição sentada ou deitada, em repouso. Quando a gente fala, né, do gasto energético, do equivalente metabólico, representa-se o número de vezes pelo qual o metabolismo de repouso foi multiplicado durante uma atividade. Por exemplo, pedalar corresponde a 4 vezes o equivalente metabólico, tá? Simplifica em gasto calórico 4 vezes maior que o que vigora em repouso. Então, eles vão avaliar o gasto de uma atividade, né, o gasto metabólico de uma atividade do dia a dia, ou uma atividade física, como, por exemplo, pedalar, o quanto que você se mexe, o quanto que seu metabolismo é acelerado com relação a qual parâmetro? Ao metabolismo, que o seu corpo está em repouso e gasta aquela energia suficiente para manter em repouso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. O equivalente metabólico é aquele equivalente do seu organismo para manter suas atividades em repouso. E quando a gente compara com uma atividade física, é quantas vezes esse metabolismo de repouso é multiplicado durante aquela atividade física. No exemplo aqui, pedalar corresponde a 4 vezes. O comportamento sedentário, ele é o termo direcionado para as atividades que são realizadas na posição sentada ou deitada e que não aumenta muito o dispêndio energético acima dos níveis de repouso, né? Então, um exemplo para vocês muito clássico, né, é ver televisão ou o uso de computador, assistir às aulas, sejam presenciais, sejam online, trabalhar ou estudar numa mesa, a prática de jogos eletrônicos na posição sentada, como o videogame, andar de carro ou ônibus, que são os meios de deslocamento, o uso de controle remoto, por exemplo, da TV, por exemplo, da garagem, né? Trabalhar e estudar na posição sentada. Então, esses são exemplos para vocês de comportamento sedentário. Porém, quando a gente fica em pé, mesmo sem a realização de alguma atividade, não é considerado um comportamento sedentário, porque nessa posição você exige que a sua musculatura fique em contração para te sustentar contra a força da gravidade.
E também o sono, ele não é considerado um comportamento sedentário. Aqui eu tenho um gráfico que eu peguei de um artigo, que eu deixei as referências no final, tá, desse artigo aqui. O comportamento sedentário e inatividade física não são sinônimos. Às vezes o indivíduo ele pode não praticar, não fazer a prática de um esporte, mas é um indivíduo que, por exemplo, ele limpa a casa, ele caminha dentro de casa, ele vai até o quintal, ele fica em pé para lavar uma louça, para fazer uma comida, tá? Ele limpa, por exemplo, uma janela. Não são práticas de atividade física, mas não é um comportamento sedentário, porque o indivíduo ele está em pé e ele está fazendo as atividades do dia a dia dele, tá bom? Então, aqui no gráfico a gente tem ali, ó, o comportamento sedentário e atividade física. Do lado esquerdo aqui, eu tenho a nomenclatura, as características e os resultados, tá? Em comparação ao equivalente metabólico, o comportamento sedentário ele é de 1, menor que 1 até 1,5 de gasto de equivalente metabólico para manter as funções fisiológicas do seu corpo em repouso. E a atividade física ela é dividida em leve, moderada e vigorosa, sendo leve menor que 3 equivalente metabólico, moderada de 3 a 6 e vigorosa maior que 6, tá? E aí a gente tem a nomenclatura aqui, ó, sedentário, insuficientemente ativo e fisicamente ativo, tá? Característica, então vamos lá do sedentário. Tempo sentado, categorizado em discricionário. Tempo sentado em atividade de lazer com uso de TV e computador. E não discricionário. Tempo sentado em atividade de trabalho e escolar. Insuficientemente ativo. Não cumpre de diretriz de saúde pública para os níveis recomendados de atividade física. E o fisicamente ativo, ele segue as recomendações de intensidade e frequência da prática de atividade física, tanto no lazer, nas atividades domésticas, no trabalho ou no meio de transporte. Os resultados aqui, né? Longos períodos desse comportamento estão relacionados a danos para a saúde. A falta da prática de atividade física regular está relacionada com efeitos deletérios sobre a saúde. Benefícios associados à saúde física e mental sendo um componente importante para o estilo de vida saudável, tá bom? A incidência e a prevalência. Quem são os mais sedentários? Infelizmente, a gente tem aqui, né, um grande número de crianças, de mulheres, de idosos e também uma correlação com pessoas com baixa escolaridade. E aí, quais são os agravos de saúde, né, que vêm em decorrência do sedentarismo? Então, o ranking ali principal são as doenças cardiovasculares, como, por exemplo, a hipertensão arterial sistêmica, como, por exemplo, o infarto agudo do miocárdio, como, por exemplo, o acidente vascular encefálico, que é conhecido popularmente como derrame. Né? Também temos o câncer, né? Então, esses dois são os que mais matam no mundo inteiro, as doenças cardiovasculares e o câncer. Ainda tem a diabetes do tipo 2, que é aquela adquirida já numa vida adulta, né? Saúde mental é prejudicada, o estresse, né? Ele é prevalente em pessoas sedentárias. Também o déficit de sono. Então, tem aqui ó, a relação do déficit de sono e o aumento do peso corporal envolvem efeitos metabólicos diretos, bem como de vias comportamentais indiretas, incluindo a presença de televisores e de meios de comunicação eletrônico, né? Então, por isso que é recomendado, algumas horas antes de dormir, não assistir TV, não ficar no celular, não ficar no computador, porque isso também atrapalha o sono. Também existe a síndrome do comportamento sedentário, que a imobilização ela proporciona um disparo de respostas estressoras responsável por efeitos deletérios para a saúde. E com tudo isso, gente, uma mortalidade precoce. Então, o sedentarismo ele antecipa os anos de sua vida.
Os perigos de ficar parado. Aqui eu tenho, por exemplo, no cérebro, né? Um desânimo, uma preguiça, letargia, o aumento do risco de depressão e de demência senil em idosos. No coração, aumenta o risco de doenças cardíacas e problemas circulatórios. Nos pulmões, redução da capacidade física e pulmonar. Nos ossos e articulações, eles ficam mais fracos e sujeitos a fraturas e lesões, e também aumenta o risco de osteoporose. Nos músculos, eles perdem, né, o trabalho celular, então eles ficam hipotrofiados ou, dependendo do tempo de exposição ao sedentarismo, atrofiados. Eu vou perdendo fibras musculares. E o metabolismo, aí a gente tem o envelhecimento celular, a redução da imunidade, daquilo que nos protege do risco de doenças, aumenta o risco de diabetes do tipo 2, aumento de concentração de gordura, de adipócitos no nosso tecido, aumento de colesterol e maior risco de câncer. Tá? Então, essa daqui é um resumão de algumas partes do nosso corpo. Bom, maior risco de mortalidade, né? Por mais que o indivíduo ele seja ativo fisicamente, o comportamento sedentário pode não compensar os efeitos adversos do tempo prolongado na posição sentada. Um estudo feito nos Estados Unidos constatou um aumento da expectativa de vida de 1,38 anos a partir da redução para menor de 2 horas por dia de visualização de TV, tá bom? Então vamos assim, supondo que o indivíduo ele pratica uma atividade física, mas ele trabalha muito tempo sentado, ele fica muito tempo sentado, né? Então isso não vai compensar os efeitos do comportamento sedentário na vida do indivíduo. O ideal é que a cada 2 horas na posição sentado deitada, a cada, 20 minutos, aquele indivíduo levante e ande durante 2 minutos. Isso já reduz muito o comportamento sedentário. Falando um pouquinho para vocês, né, ainda sobre os efeitos no nosso organismo, na maneira natural do nosso organismo funcionar. Então, a gente tem ali as implicações fisiológicas, que é a redução da massa muscular, né, já dito anteriormente, aumento da resistência à insulina, o que vai favorecer o aparecimento da diabetes do tipo 2, aumento da produção de lipídios. Lipídios são gorduras, tá? São gorduras que são armazenadas principalmente na região central, que é a região dos nossos órgãos, na região abdominal. Com isso, a gente também tem produção de reações inflamatórias a partir desses lipídios, dessas células com lipídios que a gente chama de adipócitos. E essa reação inflamatória torna-se os macrófagos ativos, tá, gente? Macrófagos, elas são células inflamatórias que participam de uma cadeia de inflamação no nosso organismo. Só que a partir disso, a gente pode ter o surgimento, a patogênese de dislipidemias, que é o colesterol dentro do nosso sangue. E uma vez que o meu sangue ele é rico em gordura e em colesterol, ele está sujeito ao surgimento de aterosclerose. Aterosclerose é gordura dentro dos nossos vasos sanguíneos, dentro de nossas artérias, interrompendo o fluxo natural de sangue e também favorece a hipertensão arterial. Uma vez que eu tenho um aumento da pressão arterial, do fluxo sanguíneo dentro das minhas artérias, eu posso ter o deslocamento dessas placas de gorduras que estão aderidas nas minhas artérias. E uma vez que essa placa de gordura ela caminha dentro do meu vaso, dentro da minha artéria, ela vai caminhando e ela pode, por exemplo, chegar numa artéria bem pequenininha do coração e fazer um entupimento. Às vezes essa placa de gordura é muito grande para o tamanho daquela artéria. E aí ela causa um entupimento de uma artéria do coração. E a gente dá o nome disso de infarto agudo do miocárdio. Miocárdio é o músculo do coração.
Às vezes essa placa de gordura ela vai parar numa artéria cerebral, tá? E a partir do entupimento dessa artéria, eu não tenho demanda de fluxo sanguíneo. E aí todo aquele tecido que precisa do oxigênio trazido pelo sangue, ele morre. E o nome disso é acidente vascular encefálico, tá bom? E aí que vem, com consequências, doenças cardíacas e cerebrais, em decorrência, né, do comprometimento da circulação sanguínea dentro das artérias. Aqui do lado, ó, nessa imagem, mostra exatamente a placa de gordura, a aterosclerose, aderida à parede da artéria. Então, essa primeira imagem aqui, ela é uma imagem de desenho, e essa segunda aqui já é uma imagem real, é um exame, tá? Mostrando realmente a artéria e aqui em amarelo a gordura, a placa de gordura, tá bom? Além disso, temos acúmulo de gordura no fígado, dificuldade de realizar as atividades do dia a dia, uma maior circunferência abdominal ali, né, da cintura, e o risco de trombose também, que é o deslocamento, tá bom? De uma placa de gordura ali, muito comum nos membros inferiores. Sedentarismo no lazer. Ele é identificado como a não participação em atividades físicas no momento de lazer. Tá? Tem uma pesquisa que ela diz que quanto maior a idade, maiores possibilidades das pessoas se tornarem sedentárias no lazer. Já os trabalhadores braçais, eles também tendem a ser mais sedentários no lazer. Tá? Uma pesquisa feita. E aí a gente tem aqui uma imagem ilustrativa, né, de algumas atividades de lazer, mas na posição sentada. Então, sedentarismo em adolescentes. A prevalência do sedentarismo é maior nas meninas, né, do que nos meninos. Também no nível socioeconômico baixo. Ter mãe inativa incentiva a criança também a ser inativa, então o contrário é válido. Ter mãe e pais, né, ativos estimula a criança também. Tempo diário assistindo a televisão é muito grande em adolescentes. O uso de videogame também. E o conforto de sair de casa, né, num carro ou num ônibus, esse deslocamento automotivo também. Já sabemos que o comportamento sedentário tem um grande risco de aumentar a obesidade, doenças cardiovasculares e o câncer. As associações entre o comportamento sedentário, a atividade física e a mortalidade em idosos têm indicado que, independente do nível de atividade física, o elevado tempo despendido em atividades sedentárias é um indicador de mortalidade. Tá? O simples comportamento de assistir televisão em horas prolongadas pode ser mais deletério do que outros tipos de comportamento inadequados à saúde. Em Ribeirão Preto foi feito um estudo que eles observaram pessoas com uma idade maior ou igual a 70 anos que passaram aproximadamente 5 horas por dia na posição sentada. Então, o risco, né, de desenvolver as doenças que a gente falou aqui no início é muito grande, mesmo que esse idoso faça uma atividade física, mas ele fica muito tempo na posição sentada. Realizar menos de 30 minutos de atividade física ao dia é tão prejudicial à saúde quanto uma exposição de 10 horas ao dia em comportamento sedentário. Tá? Então, o recomendado é que a prática de atividade física seja maior que 30 minutos, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, não adianta você praticar menos que 30 minutos de atividade física e ficar mais que 10 horas ali sentado, por exemplo, trabalhando. O dispêndio baixo de 2 horas de atividade sedentária por dia pode servir como uma duração mínima e limite que deve ser alcançado para o envelhecimento saudável. Tá? Então, vamos envelhecer de forma saudável, que a gente fique pelo menos até 2 horas em atividades sedentárias. Aqui estão as referências, tá? Eu vou disponibilizar o PowerPoint para vocês também.
espero que vocês tenham gostado da aula e saber a importância, né, de não ter o comportamento sedentário. Assim, eu sei que existe a prática de atividade física, que seria o ideal, mas também não confundir comportamento sedentário com inatividade física, né? Fico à disposição de todos para sanar as dúvidas. Até a próxima aula.